Fala pessoal, professor Edgar aqui, e nesse vídeo vamos falar sobre programação de centro de usinagem CNC, coordenadas absolutas. Esse é nosso primeiro exercício. Então, ao observar a figura, percebemos que nós temos 10 pontos para programar, ou seja, para apresentar as coordenadas. Nesse início, a gente vai falar primeiro sobre as coordenadas e depois nós vamos inserir efetivamente os comandos de CNC. Bom, seja numa linguagem ISO, seja numa Heidenhain, seja numa linguagem Siemens, bom, uma Fanuc, mas nesse momento o importante é nós entendermos as coordenadas. Por isso esse primeiro exercício. Então aqui a gente tem o perfil dessa peça. Então ao olhar essa peça, nós verificamos aqui, ó, bem no zero, esse símbolo que indica a origem, é o nosso zero peça, bom? Então, esse símbolo na esquerda inferior indica o nosso zero peça. Nós temos as cotas da peça e temos os pontos por onde a ferramenta irá passar e vai contornar a peça e, por conseguinte, executar a usinagem. Então, vamos fazer esses pontos, tá bom? Aqui eu tenho a imagem da peça maior para que nós possamos entender cada um desses pontos e nós vamos passar por cada um deles. Então aqui do lado eu crio uma tabelinha e aí eu vou fazer com vocês os pontos, tá bom? Então vamos lá. Primeiro a gente vai para o ponto número 1. Então o ponto número 1 é a origem. Então a origem tanto no eixo Y quanto no eixo X. A minha peça, se vocês olharem, aqui a origem, é o meu ponto zero, é a minha referência, então meu zero peça. Então a minha origem, ela é zero, então 0 e 0, tá bom? Agora vamos para o ponto 2, olha aqui, ó, ponto 2. O ponto 2, ele tem, observe-se que no eixo Y, que é o que vai para cima, que nós chamamos de ordenada, ele tem 22 de cota, então aqui ó, 22, e no eixo X ele não desloca, perceba que não há deslocamento, ó. Então 0. Agora vamos para o ponto 3. Quando a gente observa o ponto 3, nós percebemos que agora eu não tenho deslocamento em Y e tenho deslocamento em X. Como é coordenada absoluta, eu vou manter sempre a primeira referência. Então vamos lá. Em relação a X, eu percebo que o deslocamento é de quanto? Olha aqui essa cota, ó, 20 milímetros. Então, ou 20, né? Aqui não tem a unidade, mas a gente percebe que eu tenho um deslocamento de 20. Deixa eu até colocar uma setinha aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil. Inserir. Aqui. Deixa eu mudar a cor. Amarelinha. Agora nós vamos para cá, ó, que é o ponto número 3. Esse ponto 3, em X, nós temos quanto? 20. Porque perceba que ele se deslocou, ó, 20, ó, em X. Tudo bem? Em Y. Em Y mantém os 22, que é a coordenada absoluta. Então, 22. Agora, vamos para o ponto 4. No ponto 4, nós temos em X. Mantém o 20, porque não deslocou mais nada em X. E agora ele deslocou somente em Y. E a coordenada é, olha aqui, 40. Agora, vamos para o ponto número 5. No ponto número 5, em X, nós temos, olha aqui a coordenada, 55. E em Y, deslocou também, nós temos 60.
ponto número 6, nós temos em x 75 e em y nós temos os mesmos 60. Lembra, coordenada absoluta, mantém sempre a referência. Opa, aqui 75, né? 75 e aqui 60. Opa, agora sim. Agora vamos para o ponto número 7. No ponto número 7, agora vamos lá. Em x, nós temos ainda 75. E em x, em y, perceba, desceu, né? Então agora ele foi para a coordenada de 22. Vamos para o ponto número 8. No ponto número 8, nós temos 55 em x e 22 em y. No ponto número 9, nós temos 55 em x e 0 em y. Perceba, ele está bem no eixo aqui, ó. Então o y não deslocou nada. Agora vamos para o último ponto, que é o 10º ponto, mas o 10º ponto ele também é a origem, né? É o primeiro ponto. Coloquei aqui, ó. Então, ele é 0 e 0. Então, essas são as coordenadas dessa peça. Bom, pessoal? Então, em coordenadas absoluta, nós temos os 10 pontos que fazem o contorno dessa peça. Vamos ter mais exercícios, esse é só o primeiro de uma série de muitos outros. Qualquer dúvida, pergunte, comente, faça os exercícios, tá bom? Então, até a próxima. Valeu, fui!